Oi, galera! Meu nome é Karina Velosa, do canal Física Up. Hoje, uma revisão sobre eletrostática. Se você vai prestar os principais vestibulares ou quer aprender um pouco mais sobre eletrostática, vem comigo! O primeiro exercício diz o seguinte: 6 esferinhas condutores idênticas eletrizadas estão alinhadas numa mesa de madeira. Elas estão divididas em dois grupos, grupo 1, negativas, e grupo 2, positivas. No grupo 1 tem cargas elétricas iguais a menos 2 nanocoulomb. No grupo 2, a 3 nanocoulomb. Nano 10 a menos 9, hein? Juntamos em contato simultâneo 5 esferinhas, sendo 2 apenas do grupo 1 e 3 do grupo 2. Então a carga elétrica final da esfera 5 é... Galera, tenta fazer, pausa o vídeo e depois olha a minha resolução. Vamos lá então, galera. O que acontece quando nós colocamos esferas metálicas em contato? Uma transfere elétrons para a outra. Então a quantidade de elétrons que uma perde, a outra ganha. E como que eu faço para verificar a carga de cada uma delas depois do contato? Quando elas são idênticas, isto é, mesmo material e mesmo raio, é só fazer a média aritmética, somar e dividir pela quantidade de cargas que tem. Por exemplo, do grupo 1 nós temos duas esferas. Então eu tenho menos 2 nanocoulomb em cada uma, portanto eu tenho menos 4 nanocoulomb das esferinhas do grupo 1. Grupo 2, eu tenho 3 nanocoulomb em cada esfera, então aqui eu tenho 9 nanocoulomb. Beleza, 9 nanocoulomb. Então qual é a quantidade total de carga, a somatória? Será 9 mais menos 4. Então eu tenho 5 nanocoulomb no conjunto, todas elas juntas. Quando eu separo, é só pegar essa somatória e dividir pela quantidade de esferas. Eu tenho 5 esferas, então a carga de cada uma, vamos chamar de quelinha, vai ser 5 nanocoulomb dividido pela quantidade de esferas, 5. Então cada uma tem 1 nanocoulomb. Pronto, galera. Todas ficam com a mesma carga quando elas são idênticas. Então a alternativa D de delícia. Exercício 2. Uma partícula de carga elétrica positiva Q foi deslocada no interior de um campo elétrico ao longo do eixo X. No primeiro deslocamento, a partícula saiu da posição A para a posição B e o trabalho da força elétrica foi 40 keV. No segundo deslocamento, a partícula foi levada de B para C e em seguida de A para a posição A. Os potenciais elétricos nas posições A, B e C são dados no gráfico a seguir. Os trabalhos da força elétrica no deslocamento de B para C e no deslocamento de C para A valem? Vamos lá então, galera. Seguinte, campo elétrico uniforme, ó, uniformemente distribuído, céu. Então, se ele está horizontalmente para a direita, então aqui eu teria partículas positivas, né? E aqui partículas negativas, placas paralelas com partículas de sinais opostos, me traz um campo elétrico uniforme. Aqui nós temos as superfícies equipotenciais. Conforme eu estou me deslocando na direção do campo, o potencial diminui, porque aqui eu teria uma placa, né, paralela de cargas positivas, portanto potencial maior, e aqui cargas negativas, potencial menor. Ele nos deu o trabalho de A para B e ele quer de B para C e de C para A. Para que ele nos deu o trabalho de A para B? Galera, como que calcula trabalho? Trabalho é igual a Q vezes o U, né? O U é a diferença de potencial. Então, se eu quero o trabalho de A para B, é o U de A para B. O que significa o U de A para B? Trabalho de A para B é igual a carga vezes. E o U de A para B é o potencial A menos o potencial B. Galera, de onde saiu para onde vai? Saiu do A e foi para o B. Joia! Com isso, a gente descobre a carga dessa partícula para poder descobrir o trabalho BC e CA. Então, o trabalho AB, ele nos deu, ó, 40. Então, aqui eu já vou colocar o 40. Quilo é 10 ao cubo. Mas eu vou pôr assim, ó, quilo e vezes o Ezinho, certo? Isso é igual a carguinha. Galera, potencial A também está em quilo, ó, por isso que eu deixei o quilo. Nós vamos cancelar. Potencial é 4 kg menos o potencial B, que é, ó, olha aqui, ó, 2. Então, 2 kg.
Então, aqui, galera, eu tenho que 40 kg vezes Z é igual a carguinha, e aqui nos dá 2 kg. Então, quilo de um lado, quilo do outro, né? Seria multiplicado por 1000 dos dois lados, eu posso cancelar. O 2 passa dividindo, eu tenho que a minha carguinha é de 20 elétrons. Pronto, galera. 20 vezes o Ezinho aí, que é a carga elementar, certo? Mas não precisa substituir. Olha só, sabendo a carguinha, eu quero agora calcular o trabalho BC. Então vamos lá, ó, trabalho BC. Vai ser a carga. Se sai do B e vai para o C, BB menos VC. Pronto, vamos calcular aqui. Então, o trabalho BC será, ó, a carguinha que é 20 vezes Z, potencial B, 2 kg menos 1 kV. Então, o trabalho BC vai ficar 20E vezes 1 kg, né? Então, o trabalho BC, ó, vai ficar 20 kg Ezinho elétron-volts. Pronto, tá aqui, ó. 20 kg elétron-volts. E agora só falta o trabalho CA, de C para A. Então ficaria assim, ó, trabalho de C para A, também a carguinha, potencial C menos o potencial A, de onde saiu para onde vai. Trabalho CA. Trabalho CA seria aqui, ó, a carguinha 20E, 20 vezes o Ezinho. Potencial C, 1 e o potencial 4. Então, ficou 1 kg menos 4 kg. Então, o trabalho CA, galera, vai ficar negativo, né? 1 menos 4, menos 3, 3 vezes 20, 60 kg elétron-volt. Pronto, tá aí, ó. E aí, nos dá a alternativa A. Beleza? Exercício 3. Duas esferas condutores idênticas de carga Q igual a 2 microcoulomb estão penduradas em fios não condutores de comprimento L igual a 30 centímetros, conforme apresentado na figura abaixo. Dados da figura: constante eletrostática, aceleração da gravidade igual a 10. Se o ângulo entre os fios vale 90 graus, qual é o valor das massas das esferas? Galera, é o seguinte, primeira coisa, determinar as forças que atuam nessas esferas, porque elas estão em equilíbrio, elas estão em repouso, portanto, as forças se cancelam. Eu tenho duas esferas com a mesma carga, portanto, elas se repelem. Então, surge uma força eletrostática nelas de repulsão, tanto nesta quanto nessa daqui. Quanto nessa daqui, ó, repulsão. O que mais que elas têm? Elas têm peso, né? Peso. E por que elas não estão caindo? Porque tem a força atração. Tudo que tem de força nessa esfera tem nessa daqui também, né? Atração e peso. E basta nós fazermos para uma delas apenas, já que elas são idênticas. Mas vamos lá. Para eu descobrir a massa das esferas, basta eu descobrir o peso, que peso é mg. Então, se peso é massa vezes a gravidade, se eu descobrir o peso de outra forma, eu consigo verificar a massa da esfera. Se eu souber pelo menos mais uma dessas forças, eu consigo determinar o peso por equilíbrio de forças. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou descobrir a força eletrostática, porque a gente sabe a equação, e depois eu descubro o peso por equilíbrio de forças. Galera, essa distância entre as cargas é a distância que a gente vai utilizar na equação de força eletrostática. Quanto que ela vale? Aqui é L, aqui tem 90 graus, certo? Aqui é L também. Então, é diagonal de um quadrado, então vai valer L raiz de 2. Portanto, 30 centímetros, né? Ou 0,3 metros, raiz de 2, tá joia? Se esqueceu isso, era só fazer Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, esse lado ao quadrado, mais esse ao quadrado. Pronto. Então, vamos calcular. Força eletrostática é K vezes a carga 1, a carga 2, dividido por distância ao quadrado, sempre em módulo, né? Então, vamos lá. Força eletrostática, ele nos deu, ó,
9 vezes 10 a nona, o casinho. Cada carga tem 2 micro. Micro, galera, é 10 a menos 6, ó. Vamos lá. 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6 também. Ou elevava ao quadrado aqui, tanto faz. E a distância vai ser L raiz de 2. Então, ao invés de escrever 0,3, pessoal, vou escrever 3 vezes 10 a menos 1. Ó. Então, 3 vezes 10 a menos 1, L, raiz de 2, tudo ao quadrado, porque a distância é ao quadrado. Pronto. Aqui vai ficar o seguinte, ó. 3 ao quadrado não é 9? Então, ó, 9 com 9 eu já cancelei. Então, a força eletrostática ficou 2 vezes 2, 4, vezes 10. Conserva a base e soma os expoentes. 9, aqui menos 6 com menos 6 dá menos 12 com 9, menos 3, certo? Aí aqui, ó, ficou 10 elevado menos 1 vezes 2, menos 2. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Raiz de 4, que é 2. 4 dividido por 2 dá 2. Vezes 10, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos com menos dá mais, menos 1 newton. Pronto. Achamos a força eletrostática. Então, agora, por equilíbrio de forças, eu posso achar a força-peso. O que significa essa esfera estar em equilíbrio? Significa que a resultante vetorial delas, a força resultante é zero. Então, se eu somar vetorialmente essas três forças, a resultante tem que dar zero. Beleza, eu posso fazer de duas formas. Ou pela decomposição vetorial, onde você pode decompor a força-tração aí, ou por regra do polígono. Você vai colocando extremidade de um vetorzinho na origem do outro até fechar um ciclo. Quando fecha um ciclo, a resultante é zero. Eu vou fazer assim, ó, regra do polígono. Eu vou pegar o peso, vou pegar a tração, a origem da tração, colocar na extremidade do peso, olha só. A minha traçãozinha está aqui. E aqui, ó, a força eletrostática. Pronto. O que eu sei? Que aqui é 90 graus. E que aqui, ó, 45, Z do zorro, alter dos internos, então aqui também é 45 graus. Entre a tração e o peso, nós temos 45 graus. Certo? Então, galera, se eu fizesse, ó, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é minha tração. Ela não me interessa. Se eu precisasse do valor dela, tudo bem. Então, eu vou fazer tangente, ó. Tangente de 45 graus. É cateto oposto, que é o peso que eu quero, por cateto adjacente, que é a força eletrostática. Tangente de 45 é 1, peso, e aqui é 2 vezes 10 a menos 1. Então, o nosso peso deu 2 vezes 10 a menos 1 newton. Pronto, galera. Como a gente sabe que peso é m vezes g, então 2 vezes 10 a menos 1 é igual a massa vezes a gravidade. Então, a nossa massa vai ficar 2 vezes 10, passa dividindo. Galera, conserva a base, subtrai os expoentes a menos 2 kg. Pronto. Tá aqui a resposta correta. Se você optasse por fazer a decomposição, você ia fazer assim, ó, decompor essa tração em TY e TX. Aí você ia fazer que TY é igual ao peso, mas você não tem o valor do T. Então, primeiro você ia ter que fazer que força eletrostática é igual a TX e depois TY igual ao peso. Iria dar certo também, da mesma forma. Beleza? Exercício 4. Duas pequenas esferas, E1 e E2, feitas de materiais isolantes diferentes, inicialmente neutras, são atritadas uma na outra durante algum tempo e ficam eletrizadas.
Em seguida, as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 centímetros uma da outra. A esfera 1 ficou com a carga elétrica positiva Q1 igual a 0,8 nanocoulomb, é dada a constante eletrostática do meio e o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A quantidade N do número de elétrons transferidos entre as duas esferas e o módulo da força elétrica F entre elas depois de afastadas são, vamos lá galera, elas foram atritadas. Então se elas foram atritadas, uma transfere elétrons para outra. Então a quantidade que uma transferiu, a outra recebeu. Então, se a Q1 ficou positiva, a Q1 transferiu 0,8 nanocoulombs de elétron para Q2. Então, a Q2 fica com menos 0,8 nanocoulomb. Ele quer saber a quantidade de elétrons. Então, vamos no QNE, quantidade transferida. Na carga, ao invés de pôr 0,8, aqui é 10 a menos 9. 0,8 vezes 10 a menos 9 é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 10. Diminuiu, aumenta, é igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Passa dividindo, então 8 vezes 10 a menos 10 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 é o N. Então o N vai ficar 8 dividido por 1,6 dá 5 vezes 10, a nona conserva a base, subtrai os expoentes, elétrons. Pronto. A resposta já está aqui. E a força eletrostática entre elas pela equação K, Q1, Q2 dividido por distância ao quadrado. As cargas são as mesmas, né, galera? Então, você pode pôr ali, ó, Q ao quadrado. Então, a força eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Cada carguinha tem 8 vezes 10 a menos 10, ó. Então, vamos por assim, ó, 8 vezes 10 a menos 10 ao quadrado, dividido pela distância. 30 centímetros é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1 metros, tudo ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, já vou cancelar com esse 9. Então, força eletrostática, 64 vezes 10. Vamos arrumar os expoentes? Aqui fica menos 20 mais 9, menos 11, ó. E aqui embaixo ficou 10 a menos 2, 1 vezes 2, 2. Então, a força eletrostática, 64 vezes 10, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 11, menos com menos dá mais, então menos 9 newton. E na resposta está 6,4 vezes 10 a menos 8 newton. Diminuiu, aumenta. Aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curte, se inscreva no canal e até mais.